Olha, em 2026, o mundo do desenvolvimento de software virou de cabeça para baixo. Aquelas empresas que ainda achavam que IA era só um assistente de código ficaram para trás, e o prejuízo foi grande. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos entender direitinho como o Cloud Code deixou de ser só uma ferramentinha para se tornar o verdadeiro cérebro da operação, dominando tudo com uma tecnologia e uma estratégia que, sinceramente, mudaram o jogo. Aí fica a pergunta, né? Como é que isso aconteceu e tão rápido? A gente não está falando de uma atualizaçãozinha qualquer. Não mesmo. Foi uma mudança, assim, fundamental, sabe? Na própria maneira de se construir software. Para a gente sacar de vez essa ascensão do low-code, a gente precisa olhar para essa virada de chave. De uma IA que só sugeria código para uma que executa tarefa sozinha. Beleza, nosso roteiro para hoje é esse aqui. Vamos passar pela disrupção de 2026, entender a arquitetura agente que está por trás de tudo, ver as ferramentas da revolução, dar uma olhada na batalha dos editores e fechar com o novo ecossistema de software. Vamos nessa? Então, vamos lá. Direto ao ponto. O começo de 2026, nossa, foi um verdadeiro terremoto. O anúncio da Anthropic não só bagunçou a rotina de quem desenvolve software, não. Ele causou uma onda de choque lá em Wall Street, mudando completamente o valor das gigantes da tecnologia, sim, da noite para o dia. E para se ter uma ideia do impacto, olha esse número, 13%. Foi a queda nas ações de algumas empresas em um único dia. Foi ali, naquele momento, que a ficha caiu para o mercado. Os investidores sacaram que a IA tinha deixado de ser uma ajudante de digitação para virar uma executora de tarefas complexas de verdade e de forma autônoma. Mas tá, por que todo mundo abraçou essa mudança tão rápido? Simples, porque o pessoal que desenvolve software já não aguentava mais. Pensa só, 2/3 da galera estava numa frustração gigantesca com aquelas ferramentas que geravam um código que era quase certo. Aquele código cheio de bugs escondidos, sabe? Que levava horas para achar e consertar. Era um gargalo de produtividade que, nossa, era absurdo. E a solução para esse problemão todo não foi assim o autocompletar um pouquinho melhor, nada disso. A resposta, o pulo do gato mesmo, foi uma mudança completa na arquitetura. E é aqui que a mágica acontece, a tal da arquitetura agêntica nativa de terminal. Pensa assim, em vez da IA ser só um passageiro no banco do carona dando palpite no seu editor de código, o Cloud Code simplesmente assumiu o volante. Ele foi operar direto no coração do sistema, lá no terminal, com acesso e entendimento total de todo o projeto. E o resultado disso? Bom, os números não mentem. 80,8%, essa foi a nota no SB Band, que é um teste super rigoroso de engenharia de software do mundo real. Quer dizer, não era mais só papo. Era uma superioridade técnica ali provada na cara de todo mundo. Tá, mas como é que ele consegue essa precisão toda? O segredo tá aqui, no loop agêntico. É um processo super metódico. Primeiro, ele explora, lê tudo, entende o contexto completo. Depois, ele planeja a solução, pensa antes de agir. Só aí é que ele implementa, escreve o código. E o mais importante de tudo, ele verifica e se corrige sozinho. É isso que acaba de vez com aquele problema do código quase certo. Ok, uma arquitetura genial é uma coisa. Mas como isso virou uma ferramenta que a gente pode usar no dia a dia? A resposta está em 4 pilares. 4 tecnologias que, bom, elas simplesmente mudaram as regras do jogo. Primeiro pilar, o comando /loop. Isso aqui é sensacional. Ele basicamente transforma o terminal num assistente de DevOps que não cansa nunca. Ele fica lá trabalhando em segundo plano, checando pull request, investigando por que a build quebrou, tudo sozinho. Para a produtividade de uma equipe, isso foi uma revolução, né? Aí vem o segundo, o Voice Mode. Imagina só, apertar um botão e simplesmente ditar uma ideia de arquitetura complexa. Mas a grande virada, o que foi realmente disruptivo, foi a Anthropic ter feito a transcrição de graça. Isso liberou a galera para fazer brainstorming à vontade, sem ficar pensando na conta no final do mês. O terceiro pilar, chamado uso do computador. Gente, isso foi um salto gigantesco. Dá uma olhada nesse gráfico. Saiu de menos de 15% para mais de 72% no benchmark OS Words. Na prática, isso quer dizer que o Cloud Code aprendeu a usar o computador como agente. Ele passou a controlar o mouse, o navegador, o sistema todo, automatizando tarefas até em interface gráfica. E para fechar, o quarto pilar, Cloud Code Review. Sabe aquele gargalo que é a revisão de código? Resolvido. Ele enviou um esquadrão de 5 agentes especialistas para analisar o código ao mesmo tempo.
E eles só apontam um problema se todos concordarem com mais de 80% de certeza. A precisão disso é surreal, é sobre-humana. E a prova está aqui. Menos de 1% de falsos positivos. Agora, compara isso com a média de um ser humano, que fica entre 10% e 15%. É uma diferença absurda, uma ordem de magnitude em termos de confiança e precisão. Tudo isso, claro, nos leva para a comparação com o que já existia no mercado. Mas olha, a gente vai ver que não é bem uma competição direta. São ferramentas que nasceram com filosofias de trabalho completamente diferentes. A diferença é bem clara, na verdade. O GitHub Copilot é um assistente de digitação fantástico, super rápido. Ele acelera o que a pessoa já está fazendo. Já o Claude Code, bom, ele é um delegador de tarefas. A gente dá um objetivo para ele e ele vai lá e executa. Essa tabela aqui resume bem a história. O Copilot, super forte na integração com empresas. O Cursor, que tem uma experiência visual de edição que é incrível. Mas, na hora que o assunto é a execução agêntica, é pensar de verdade sobre um repositório inteiro, aí o Claude Code joga em outra liga, tá numa categoria só dele. E essa citação, que saiu de um fórum de desenvolvedores, mata a pau. O cursor acelera tarefas que já se sabe como fazer. O Code faz o trabalho. Por isso que o padrão profissional em 2026 não era mais escolher um ou o outro. Era usar os dois. O cursor para o fluxo do dia a dia, para a edição visual, e o Claude Code para aquele trabalho pesado, para refatoração grande, para desenhar sistemas. Beleza? E qual foi o impacto de tudo isso no geral? O que essa nova forma de trabalhar causou? Os números aqui contam uma história bem impressionante. 14 bilhões de dólares. Essa é a estimativa da receita anual da Anthropic. O mercado não só aceitou, ele abraçou com tudo essa nova tecnologia. É a validação máxima do valor que isso tudo gerou. E a adoção foi geral, mais de 300 mil empresas, desde a startup pequenininha até gigantes como a Deloitte. Todo mundo começou a integrar o ecossistema do Claude Code nos seus processos. Mas, para mim, o número mais maluco de todos é este aqui. Em fevereiro de 2026, 4% de todos os commits públicos do GitHub foram feitas inteiramente por uma IA, sem um ser humano digitando código diretamente. Para um pouco e pensa no que isso significa para o futuro. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que vai definir a próxima década, né? Se a IA está cuidando da sintaxe, do código em si, qual que é o nosso papel agora? O foco claramente muda. Sai da escrita do código e vai para a genialidade da arquitetura, para a estratégia, para resolver os problemas realmente complexos. A questão não é mais se a IA vai programar, é como nós vamos liderar essa revolução. E aí? Qual a previsão de vocês para 2027? Deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. E compartilha essa análise com quem precisa se preparar para o que vem por aí.